Olá, começando mais um Falando de Saúde. A convidada de hoje é a psiquiatra, a doutora Aline Belanda. O tema, consultas com o psiquiatra. Doutora Aline, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Doutora, os pacientes fogem do consultório do psiquiatra ainda? Isso é verdade? Pois é, Cláudia. Ainda existe isso, ainda existe um preconceito, né, um estigma, mas que com o passar do tempo a gente acredita, né, que vai melhorar isso, né, com informações, conhecimentos, né, com campanhas e com a internet isso vem melhorando, né, em relação aos anos passados, mas ainda acontece. Doutora, e existe aquele paciente que faz a consulta com você acompanhado pela psiquiatra e às vezes ele fica quietinho, não conta pra ninguém por medo de sofrer bullying ainda? Existe isso? Existe, acontece isso. Inclusive eu acompanho ainda no consultório pacientes assim, né, que pedem para não chamar um acompanhante, tem vergonha, né? Muitas vezes eu solicito que venha um acompanhante nas primeiras consultas para a gente saber melhor a história do paciente, né? E eles relutam ainda enquanto isso, né? Eles não se sentem preparados, têm medo, né? Então ainda há aquele estigma, vão me achar louco, que eu não tô bem, né? E aí eles relutam, sim. Doutora Aline, existe aquele paciente que ele tem problema, né? Mas, na verdade, dificilmente as pessoas assumem, né, que tem algum problema e reluta muito para procurar ajuda de um psiquiatra e agendar uma consulta? Ainda assim, Cláudia. Às vezes demoram anos, às vezes nunca consultam, às vezes procuram outros especialistas e vai deixando a especialidade, né, a psiquiatria por último. Então isso é muito comum, né, a gente receber pacientes vindo de outras especialidades, né, daí sim os pacientes são meio que obrigados a vir ao psiquiatra, né. Casos de cardiologista, pacientes muito ansiosos, né, que procuram primeiro um cardiologista, achando que tem algum problema cardiológico, e na verdade não, são problemas de ansiedade patológica que são encaminhados aí pelo cardio, né? Ou eles preferem, já que tem que ser alguém, né, que cuide da mente, mas aí eles procuram um neurologista, né? Ao invés de procurar o psiquiatra, que é aquele que vai cuidar mesmo da saúde mental, do pensamento, do comportamento, né, procuram muitas vezes primeiro o neurologista, e o neurologista avaliando, também vendo que não é o caso dele, aí encaminha para nós. Doutora Aline, o paciente ele marca a consulta, ele começa a ser acompanhado pela doutora, né, em alguns casos. Existe tratamento com medicação para os pacientes, doutora? Existe. Na verdade, Cláudia, o tratamento ele na psiquiatria muitas vezes consiste de medicação e de terapia, né? Psicoterapia, que na maioria das vezes é feita por psicólogos, né? Em algumas sessões determinadas pelo próprio psicólogo. E pode ser ou um ou outro, ou associação de ambos, né? Tanto medicação quanto psicoterapia. Doutora Aline, eu tenho uma dúvida, né? Como que é feita a consulta, né, com o psiquiatra? Como que acontece lá dentro do seu consultório? Então, isso é bem importante a gente falar, porque ainda tem o preconceito, né, em relação ao psiquiatra, mas é uma consulta como em qualquer outra especialidade, né? Nas primeiras consultas, geralmente, eu gosto mais que venha um acompanhante, né? Mas também não é extrema necessidade. O paciente, quando entra, a gente faz algumas perguntas em relação à profissão, se é casado, solteiro, para conhecer melhor o paciente, né? E daí, em seguida, a gente pede qual que é o motivo, né, que marcou a consulta, se foi mesmo o próprio paciente que marcou, se foi alguém que marcou por ele, enfim. E aí a gente vai conversando. Claro que algumas coisas o paciente traz espontaneamente, né, e outras o médico, o psiquiatra vai dirigindo a consulta, né, fazendo algumas perguntas direcionadas. Daí ele trazendo o sofrimento, o que está causando,
né, nele a gente vai poder investigar um pouquinho melhor qual que é o sintoma, há quanto tempo que vem acontecendo, né, se traz algum prejuízo ou não, a intensidade desses sintomas, o que realmente está levando àquele sofrimento, né. E depois a gente vai conversando sobre tratamentos prévios, se já teve algum tratamento psiquiátrico, se está em uso de alguma medicação psicotrópica, se tem alguma comorbidade clínica, algum tratamento na parte cardíaca, neurológica, enfim, associado, isso tudo a gente vai conversando. Histórico de uso de droga, de álcool, de cigarro, se faz alguma atividade física, enfim, né? Isso tudo faz parte da consulta psiquiátrica. É um pouco mais demorada, mais prolongada do que normalmente seria uma consulta de outra especialidade, mas assim, a gente tenta abranger todos esses pontos, né? Doutora, aquele teu paciente que você indica medicamento para ele, existe aquele paciente que faz de conta que toma o medicamento e não toma? Existe, né? Até, infelizmente tem, mas claro, cada caso tem que ser avaliado de uma forma individual. Às vezes por medo, né? Por receio de tomar uma medicação. Eu vou tomar um antidepressivo, mas meu problema não é depressão. Você me disse que o meu problema é ansiedade, por que eu vou tomar? Né? Então, por isso que é importante conversar com o seu médico, né? Tirar todas as dúvidas, falar o que te angustia e ir para casa sem dúvida alguma. E lembrando sempre que não é só uma consulta, né, doutora? São várias, é um acompanhamento, não é? Assim como a doutora é psiquiatra e outros profissionais médicos também, o paciente ele vai no consultório, faz a primeira consulta e tem que ter o tratamento, né, doutora? Exatamente. Então, é um acompanhamento que no início é um pouquinho mais breve, né, a reavaliação, então depende de cada caso, mas pelo menos em 4 semanas a gente tem que fazer a reavaliação desse paciente. Quando estiver bem, estiver estabilizado da doença, a gente pode prolongar um pouquinho o retorno, vir a cada 2, 3 meses, mas sempre em acompanhamento e em uso regular de medicação ou terapia, conforme a prescrição. Quantas informações bacanas, né, sobre uma consulta, tá? Obrigada pelas suas informações e que em breve a doutora possa estar aqui novamente. Obrigada, Cláudia. E a vocês que nos acompanharam mais esse Falando de Saúde com a doutora Aline Belanda. Agenda uma consulta. Obrigada pela companhia e até o próximo.